Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite nos diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhes: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, um certo homem, dizei: mestre diz, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Amém? Aí vai lá agora para Mateus 26, um pouquinho mais à frente, no verso 47. No 47, Mateus 26, 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, vara, paus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui viestes. Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Agora pula lá para o 27, Mateus 27, no verso 1. Chegando o dia, todos os principais sacerdotes e anciões do povo chegaram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no, entregaram-no ao governo de Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? É contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amém? Até aqui? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor meu Deus, papaizinho querido, diante da sua presença nós estamos, diante da sua graça, diante, ó Pai, Senhor, da tua palavra, da sua dependência, ó Pai. Senhor, que não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, nós oramos nesta noite. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, nós vemos o que? O sermão de hoje é uma meditação sobre a perseverança na fé. Assim como Judas, o apóstolo, nos ensina sobre o perigo da apostasia. A história de Judas Iscariotes, ela nos confronta uma pergunta crucial: qual que é o destino da nossa alma? Então eu quero convidar você para viajar no tempo, lá para a cidade de Jerusalém. Entenda que nesse momento eles estavam ali para comer a Páscoa, para celebrar a Páscoa. A Páscoa eles celebravam porque era o momento em que eles comemoravam a saída do Egito. Então eles comiam, bebiam e comemoravam porque eles tinham saído do exílio. E a cidade ela estava fervilhando, estava em clima de Páscoa, né? O clima da Páscoa pairava no ar. As ruas estavam cheias de peregrinos, que muitos iam para lá para participar. E parece um palco onde todos têm o seu papel.
sacerdotes, tem os escribas, tem os discípulos, mas e no centro de tudo, um carpinteiro da Galileia chamado Jesus de Nazaré. E quando nós falamos aqui sobre essa história, nós falamos da história de Judas, e ele é um alerta semelhante ao de um homem que era responsável, a história de um homem que era responsável por um viaduto onde passava o trem. E aquele viaduto lá, ele tinha que tomar o cuidado de controlar aquele viaduto. E um momento ele se ausentou do posto dele para beber, saiu ali do seu posto, e ali no momento em que ele se ausenta do seu posto, vem um trem e ele descarrilha ali e muitas pessoas morrem. E ali aquele homem ele volta, e a hora que ele volta e chega e vê tudo aquele problema naquele viaduto ferroviário, o trem descarrilhado, ele fala: puxa, se eu não tivesse saído, se eu tivesse feito certo, mas tem coisas, irmãos, que não tem como voltar atrás. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque, irmãos, nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela é inevitável no coração humano. Quando nós olhamos a história de Judas, uma pergunta surge: será que ele foi predestinado a trair? Judas, irmãos, será que ele era apenas um peão no mundo, num jogo de xadrez divino? E a palavra de Deus nos mostra que não, que a Bíblia, ela nunca nos isenta da responsabilidade. E Judas, ele foi 100% responsável pelas escolhas dele. Até o último momento, Jesus estava ali com ele, e Jesus estava esperando algo no coração dele. Eu não sei como que está o seu coração hoje, mas saiba que tudo implica em uma condição de um livre-arbítrio. Nós temos a opção de escolher. Fala para o seu irmão aí: irmão, você que escolhe. Fala para ele: você decide. Tem aquele programa, né? Você decide, né? Tinha 2 finais. Você escolhia, ligava lá, você lembra disso daí na televisão ou não? Telefonava, aí qual mais votação tinha, era aquela história, aquele final. A gente ficava doido para ouvir a outra história, né? O outro final, e não, era aquele lá que escolheram. É aquela questão, você decide, irmão. Você escolhe o final. E aqui nós vemos o que? Uma livre escolha. Deus, ele nos deu a livre escolha. Desde lá de Adão e Eva. Adão e Eva, eles podiam escolher pegar, comer o fruto da árvore do conhecimento, ou não. É uma questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio hoje. Entende, irmãos? Olha, ele foi escolhido não por qualquer um, mas por Jesus. E ele foi escolhido não para qualquer coisa. Judas foi escolhido como apóstolo, não um mero seguidor, irmãos. E ele era da Judéia. Então Judas, ele era diferente dos outros apóstolos. Os outros apóstolos, eles eram da Galileia. Na Galileia seria assim, como se fosse uma zona rural. Então eles não eram tão letrados quanto Judas. Judas, ele era um homem letrado, ele era um homem instruído, ao contrário dos galileus simples. Então Jesus, ele confiou que a bolsa de dinheiro para Judas, um cargo de tesoureiro. E a Bíblia nos diz em João 12,6 que Judas era ladrão, que Judas, ele desviava o dinheiro. E a traição, irmãos, ele não foi um ato repentino. Entenda uma coisa, irmãos, o pecado, ele não é um ato repentino. Isso vem devagar. Ele vai se consumando. Ele começa onde? Justamente na mente. Assim como Adão e Eva. Eva primeiro, ela viu a maçã, ela desejou, ela quis ser igual a Deus. E ali é onde começa o quê? A condição do pecado. O pecado, ele não é assim, um susto, pequei. Não. Você pensa, você raciocina, você vê. E ali nós temos as portas da nossa alma. Tato, olfato, paladar. São as portas, a visão. São as portas da nossa alma. E o pecado, ele entra na nossa alma, ele é premeditado na nossa alma através do quê? Dessas portas. E Judas ali, então, ele também
ele, ao trair Jesus, irmãos, não era algo que ele falou assim, agora eu vou trair Jesus. Não, isso vem se acarretando, aquilo ali vem se complicando. Então a traição, irmãos, ela não foi um ato repentino, foi o culminar de um coração endurecido, de um coração ganancioso. Fala para o seu irmão que está do teu lado, irmão, cuida do teu coração. Olha só como que é. Você lembra da história que... Olha como que as coisas começam antes no coração do homem. O clímax da traição, ele não está apenas lá em Jerusalém, nesse momento da Páscoa, nesse momento... Não, irmãos. Mas está lá em Betânia. Quando Jesus estava lá na casa de Lázaro. Quando estava lá na casa de Lázaro, quando Maria unge os pés de Jesus, ela usa que perfume? Alguém lembra? O nardo. Aleluia. E era puro. E aí Judas, ele faz o que? Ele se indigna. Por quê? Porque, irmãos, ele fala, está molhando os pés de Jesus com esse perfume caríssimo. Por que não pegou esse perfume e vendeu? Vamos usar esse dinheiro para dar para os pobres. Ele não estava nem aí para os pobres, irmãos. Ele queria o quê? Queria embolsar aquele valor. Queria embolsar, que ele estava preocupado com o dinheiro. Ele se importava com o dinheiro que poderia ser desviado. Então o coração dele, irmão, já estava longe de Jesus. E é por isso, irmãos, que ele sai daquela ceia, se dirige ali a Jerusalém para concluir a traição. Por quanto? Qual foi o valor que ele vendeu Jesus? Quanto? 30 moedas de prata. E Judas Iscariotes, irmãos, ele é a personificação de uma tragédia espiritual. Ele teve privilégios incomparáveis, irmãos. Ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas ele jogou fora. Jogou fora. Irmãos, uma grande oportunidade da vida ele jogou fora. Por quê? Por nada. E às vezes a gente vê a história de Judas e fala, poxa pastor, como é que Judas foi fazer um negócio desse? Mas sabe, irmãos, cuidado com aquilo que está no seu coração. Porque por vezes nós trocamos Jesus também. Sabe por que fala aqui de 30 moedas de prata? Porque as 30 moedas de prata, se a pessoa tinha um escravo, era parte da lei isso daqui. Era uma instrução da lei. E nessa instrução da lei, se a pessoa tinha um escravo e um boi matava aquele escravo, o dono do boi tinha que ressarcir a vida do escravo com 30 moedas de prata. Ou seja, ele vendeu Jesus ao preço de um escravo. Ou seja, ele vendeu Jesus a preço de banana, a preço de nada. Não que ele fosse vender Jesus por um valor alto seria uma justificativa, não. Mas por isso que fala sobre essas 30 moedas, por causa do valor ali. É como se ele não estivesse, é uma pechincha mesmo. Só que às vezes, irmãos, nós estamos pechinchando também na nossa vida com Jesus. E é nisso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Porque aos poucos, irmãos, o inimigo ele vai minando o nosso coração, de forma que nós também vendemos Jesus a preço de banana. E hoje, irmãos, nós estamos aqui diante da ceia, diante de um momento em que Jesus fala assim, fazei em memória de mim, para nós nos lembrarmos dele, do sacrifício dele, da promessa dele. Mas, irmãos, por vezes nós estamos vivendo a nossa vida, estamos levando a nossa vida, e nós estamos esquecendo desse sacrifício. Por que você tem trocado Jesus? Pelo quê? 30 moedas de prata? E está trocando por muito menos. Você está trocando Jesus pelo Netflix? Você está trocando Jesus pelo quê? Isso é muito sério, irmão, porque a gente se escandaliza com Judas, que traiu Jesus, que vendeu Jesus, mas às vezes nós também estamos indo para o mesmo caminho. Às vezes nós, pelo cansaço, nós vendemos Jesus. Às vezes por um momento de prazer, na frente da televisão, ali assistindo algo. Às vezes um momento de prazer dentro de uma mesa, comendo. Não, eu vou jantar lá, não sei na onde, hoje eu não vou à igreja, não vou buscar Jesus. E sabe o que é pior de tudo isso? Por vezes, irmão, nós deixamos de falar de Jesus.
E quando nós deixamos de falar de Jesus, nós estamos trocando Ele também. Nós estamos vendendo Ele, deixando de passar o Evangelho adiante. Quando nós deixamos de falar do amor, do Evangelho de Jesus, irmãos, nós estamos deixando de cumprir o nosso propósito. Assim como Judas deixou de cumprir o propósito dele. Ele era apóstolo, ele era tesoureiro, ele tinha um papel importante diante de Jesus. Só que o que acontece ali naquele momento? Ele troca Jesus. Ele deixa de fazer conforme o propósito que ele veio a essa terra. E às vezes, irmãos, nós deixamos de cumprir o nosso propósito, porque você tem um propósito de Deus sobre a sua vida. Às vezes você deixa de falar de Jesus. E assim como Judas, você deixa de cumprir o seu propósito. Irmão, não deixa de cumprir o seu propósito nessa terra, não. Não venda o seu propósito por nada. Por nada. E às vezes a gente tem que falar sério assim, porque por vezes nós não percebemos isso. Porque vai devagarzinho, aos pouquinhos. A hora que vê, irmão, você está afundado até para cima da cabeça. Não tem mais como sair. Por que isso? Porque o inimigo, ele é astuto. Ele vai plantando ali o pecado, ele vai plantando as coisas, ele vai te afastando, vai te tirando das coisas de Deus, devagarzinho. Assim como Judas. Não é de imediato, é aos pouquinhos. Agora eu te pergunto, irmão, o que você tem feito da sua vida? Como você tem levado a sua vida? Que às vezes você tem deixado de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Irmão, Judas, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. E as oportunidades na vida, irmãos, elas vêm e elas vão. Se nós não aproveitarmos no tempo certo, pode ser tarde demais. Judas, ele teve a maior oportunidade que um ser humano poderia ter, irmãos, e ele desperdiçou em 3 aspectos. Olha só, como é que ele era chamado, Judas? Ele era isso mesmo, um apóstolo. Aleluia. Ele era um apóstolo de Jesus. E a Bíblia relata que Jesus, irmãos, ele escolheu os 12 apóstolos após uma noite inteira de oração. Ele foi escolhido por um dos fundamentos da igreja. No entanto, irmãos, ele brincou com Deus e jogou esse privilégio fora. Você sabia que você é tido como sacerdote de Deus nessa terra? Como a sacerdotisa de Deus nessa terra? O Senhor te separou como reis e sacerdotes nesse tempo vindouro. E Ele te separou. E às vezes você tem jogado fora esse privilégio. Irmãos, outro aspecto. Ele tinha qualidades excelentes. Como que era o nome dele? Como que ele se chamava? Isso mesmo, irmão. Judas era o nome dele. Vocês estão meio tímidos hoje, né? Fala pro seu irmão, é Judas, fala o nome dele. Fala aí pro seu irmão, é Judas, irmão, vamos participar. Pra você não dormir. Judas tem um significado. Se você fala Judas hoje, você lembra do quê? Traidor. Mas o significado de Judas é o quê? Louvor. Sabia disso? Louvor. Mas você leva, quando fala Judas, você leva o quê? O nome dele? Traição. Traidor. Você colocaria o nome do seu filho de Judas? Você já ouviu alguém chamado Judas? Deixa eu perguntar isso. Hã? E o que será que aconteceu nessa mãe, esse menino, pai, esse menino, para colocar o nome dele de Judas? Você imagina que ele podia querer trocar o nome dele. Ninguém quer pôr o nome de Judas no filho. E ele era um homem inteligente, irmãos, um líder carismático. Era o único do grupo nomeado tesoureiro, um cargo de confiança. Mas ele usou mal o talento dele. E a palavra sempre nos fala sobre nós usarmos o nosso talento. Que Deus, ele nos deu um talento. Nem se for um, ele nos deu. E ele te colocou esse talento para você usar no reino dele. E às vezes você tem deixado de usar o talento que Deus te deu por bobeira. Assim como Judas. Irmãos,
Ele usou mal o talento dele, furtou a bolsa, se tornou um ladrão. Cuidado, irmão, para você não perder aquilo que Deus ele tem te colocado nas mãos. Deus te deu um talento, se não 2, se não 3. Deus ele te capacitou para algo nessa terra. Não deixa isso se perder, não. Olha só o que ele faz. Ele conviveu com Jesus, irmãos, e ele pregou o evangelho. Judas teve um momento que ele orou, pessoas foram curadas. Judas teve um momento que ele orou, pessoas foram se arrepender, aceitaram o nome de Jesus Cristo. Irmãos, ele viu Jesus curar cego, ressuscitar mortos. Irmãos, pregar os mais ricos sermões. E ele ouviu Jesus dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele até mesmo foi enviado para pregar esse evangelho. No entanto, irmãos, ele não teve uma experiência pessoal de conversão. E Judas é um alerta para nós hoje. Você já ouviu o evangelho, irmão, às vezes tantas vezes. Já ouviu falar desse Jesus tantas vezes. E você pode, às vezes, na sua casa ter parente que conhecem a Deus, mas a grande pergunta é: o que você tem feito com essa mensagem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cabe a nós levarmos esse evangelho. Tanto é que quando a palavra de Deus nos fala sobre o quê? Muitos cânticos. Você sabe que antes não tinha escrita? Sabe que antes a palavra ela era levada através do quê? De cânticos, de hinos. Tanto é que os salmos eles são o quê? São cânticos. E a palavra de Deus nos fala que no céu nós vamos ter um louvor e nós vamos cantar a Deus. E que os anjos eles cantam a Deus. Só que tem um hino, escuta isso que eu vou te falar, que os anjos não sabem e os anjos não cantam. Por quê? Porque esse hino é a nossa história. A história da humanidade. A história do ser humano que está aqui nesta terra, que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, e Ele pagou um preço pela nossa vida, que cabe a nós pregarmos esse evangelho, a nós, a mim e a você. E essa história, irmão, só eu e você podemos cantar quando estivermos lá no céu. Quando estivermos dentro da glória de Deus, nós vamos nos lembrar de tudo isso aqui que aconteceu. Nós vamos cantar louvores a Deus. E os louvores nós vamos louvar a Deus, irmãos. Parte dele vai ser o quê? Sobre o evangelho, sobre a nossa vida aqui nesta terra, onde nós vencemos com Cristo. E isso não foi dado para os anjos, foi dado para mim e para você. E às vezes, irmão, você está perdendo isso, até deixando isso de lado. O que você tem feito com aquilo que Deus separou você para fazer? Judas, irmãos, é um alerta para nós. Um alerta. O que você tem feito com essa mensagem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você tem a oportunidade, às vezes, de falar na vida das pessoas. Você tem falado? Você não vai convencer ninguém. É o Espírito de Deus que convence. Na hora certa, no momento certo, ocasião certa. Mas se você falar, um dia a pessoa ela vai se lembrar. Mesmo que você seja chato, mesmo que você seja uma pessoa relutante em tanto falar, porque na hora certa, no momento certo, a ocasião certa, aquela pessoa vai se lembrar daquilo que você falou. Nem seja no último momento, como o ladrão lá do lado na cruz com Jesus. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ainda hoje estarás comigo. Paraíso. Irmãos, ele não teve obras, ele não fez nada por Jesus, ele não pregou o evangelho por Jesus, ele simplesmente acreditou em Jesus no último momento da sua vida. E às vezes você falar para alguém de Jesus, aquela pessoa no último momento da vida dela, ela vai se lembrar dessas palavras e vai ser salva. Olha só, irmão, o que nos foi dado, e às vezes nós temos, assim como nós temos perdido. Às vezes a gente acha a história de Judas um absurdo, mas nós não achamos a nossa vida um absurdo. E às vezes nós estamos vivendo isso, um absurdo daquilo que Deus ele deu e pagou o preço pela nossa vida, e nós estamos fazendo com ela. A história de Judas, irmãos, ela não termina com uma oportunidade perdida. Ela se agrava com um erro fatal, porque ele traiu Jesus nos 3 níveis. E o que você tem feito com isso? Como você tem vivido isso? Você lembra a ceia
que fala a primeira ceia, quando eles foram comemorar a Páscoa ali, eles se juntaram e eles foram comemorar a ceia. Não, Jesus instituiu a primeira ceia, que é o que nós fazemos aqui, participando da ceia. Mas quando eles se reuniram para comer o quê? A Páscoa. E eles comemoravam a Páscoa. Tanto é que Da Vinci, Leonardo da Vinci, ele pintou um quadro, que é o quadro da ceia. Você já contou quantos que tem lá naquele quadro? Tem 12 apóstolos. Mas a palavra de Jesus, a Bíblia, ela nos fala que Judas ele participou da Páscoa, mas no momento de comer a ceia, que Jesus instituiu a ceia, ele saiu. Então Judas ele comeu a Páscoa, mas ele não comeu da ceia com o Senhor. Você tem comido a ceia com o Senhor? Você tem feito em memória dele? É isso que a palavra nos fala, irmãos. E uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai puxando a outra, irmãos. Mesmo na ceia, irmãos, quando Jesus confrontou Judas, ele perguntou hipocritamente: porventura, mestre, sou eu que vou te trair? E ali ele saiu. Os discípulos confiavam tanto nele, falaram: vou ter que comprar alguma coisa para a ceia, para participar da ceia, alguma coisa que faltou. E Jesus chamou ele de amigo, no que foi o último apelo à sua consciência. Mas Judas, irmãos, já estava mergulhado nas sombras, já estava possuído por Satanás. Quando Judas viu que Jesus, irmãos, ele fora condenado, ele foi tocado por um remorso avassalador. Tanto é que ele foi lá fazer o quê? Devolver as moedas. Chegou lá para os sacerdotes dizendo: pequei traindo sangue inocente. Judas foi lá e queria devolver as moedas. Irmãos, entenda esse remorso de Judas. Judas ele reconheceu o seu erro, confessou aos sacerdotes, devolveu o dinheiro. Está lá em Mateus 27, verso 3. Judas, que havia traído, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso. Fala comigo assim: remorso. E levando as 30 moedas de prata de volta ao chefe dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disse: pequei, pois traí sangue inocente. Aí eles responderam: que nos importa? O problema é seu. Então Judas atirou as moedas no templo e saiu em seguida, e foi e se enforcou. O remorso de Judas, irmãos, foi uma tristeza que o levou à morte, não a vida. Ele sentiu a dor do erro, mas sabe qual que é a diferença de Judas e Pedro? Porque nós tivemos um problema parecido na Bíblia com Pedro. Porque Pedro, no momento em que ele foi confrontado sobre Jesus, o que ele fez? Negou também Jesus. Não conheço ele. Quantas vezes? 3 vezes. E Judas, ele sentiu a dor do erro, mas ele não sentiu a vontade de se reconciliar com o Senhor em perdão. Entenda, irmãos? Pedro negou a Jesus 3 vezes com blasfêmia. Mas quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus e Pedro ele chorou amargamente. A tristeza de Pedro, irmãos, era diferente. Ela era uma tristeza que levou Pedro ao arrependimento. Isso que fala na Bíblia é a metanoia, que significa uma mudança de mente, uma volta para Deus. O arrependimento, irmãos, ele exige 3 elementos. Entenda isso daqui. A razão, tem que se reconhecer o erro. Quando você peca, você reconhece o seu erro. Então, o arrependimento exige esses 3. Se não tiver os 3, não é arrependimento. Então a razão é o que? É você reconhecer o erro. Errei, estou errado. Tem gente que não reconhece o erro. Fala: não, eu não mato, eu não roubo, eu sou santo.
não reconhece o erro, não reconhece essa mudança. A razão, você precisa reconhecer o erro para ser um arrependimento. Você tem que ter a emoção, por quê? Você tem que sentir a tristeza pelo pecado. Você tem que sentir aquilo, puxa, eu pequei. Porque tem que ter tristeza. E tem que ter um outro elemento, o terceiro elemento é o quê? A vontade. A vontade do quê? De se voltar para Deus. Judas, ele teve a razão, ele falou, puxa, eu errei. Ele reconheceu o erro dele. Judas, ele teve a emoção, ele sentiu no coração dele. Até que ele foi lá devolver as moedas. Jogou as moedas lá. Mas faltou o quê? A vontade dele, irmão. Faltou o quê? A fé de que o perdão de Deus era maior do que o erro dele. Ei, irmão, o perdão de Deus para a sua vida é maior do que o seu erro. Creia nisso. O sangue de Jesus, ele é suficiente para perdoar todo o pecado. Aleluia. O que precisa? Você reconhecer o seu erro, você sentir isso no seu coração. Puxa, como que eu posso fazer isso para aquele que me ama? E por final você se chegar até Deus e falar, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa. Porque a palavra nos fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por qual pecado? Todos, diga comigo, todos. E Ele morreu na cruz, mesmo sabendo que você ia pecar. Ele morreu por você. E mesmo sabendo que você ia pedir perdão, mas você ia pecar novamente, o mesmo pecado. Mas assim mesmo Ele morreu na cruz, por mim e morreu por você. Ô irmão, o diabo ele é sutil. O diabo ele floreia o pecado. Sabe um pecado bonito? Um pecado inocente, um pecado bonito, né? Um pecado que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor, isso hoje. Está tudo moderno. Moderno nada, irmão. O diabo ele é sutil, ele floreia o pecado, ele torna atraente o pecado. Mas depois que ele suga a nossa seiva, irmãos, ele nos atormenta com a culpa. E ele nos faz acreditar que não tem mais saída. E não tem mais perdão. Judas, irmãos, ele se vira ele tinha visto tantas pessoas sendo curadas, restauradas por Jesus, e ele não agiu dessa forma. Em vez de procurar o Salvador, irmãos, ele procurou o quê? O suicídio. A Bíblia nos mostra que Judas foi para o seu próprio lugar, o inferno, e ele não se converteu, irmãos. A história de Judas é um monumento para nos alertar de um grave e sério perigo. Irmãos, não pense que o tempo de igreja, os privilégios, o serviço na obra de Deus são garantia de salvação, não. O que garante a salvação é Jesus. É você crer em Jesus. É você saber que o sangue dele é suficiente. Essa decisão de você aceitá-lo é algo pessoal, é algo intransferível e é algo urgente. Você não pode aceitar Jesus por outra pessoa. Você não pode mudar a vida de outra pessoa. E hoje Jesus está dizendo a você, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia, João 10:9. Você está cansado, sobrecarregado, Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele é o nosso alívio. Não desperdice a maior oportunidade da sua vida, assim como Judas ele desperdiçou. Irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? De que adianta? Irmãos, a segurança da salvação ela não está nas nossas convicções, mas está no ato de fé em Jesus Cristo. É Jesus. E se você está desanimado, se você tem dúvidas sobre a sua salvação, saiba que Deus tem poder para guardar você dos tropeços e nos apresentar como exultação, com exultação, imaculados diante da sua glória, da glória de Deus. Nada não, irmãos, nem tribulação, nem angústia pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. À primeira vista, irmãos, o que nós temos aqui é uma trama de traição, violência, uma conspiração. Mas a palavra de Deus nos revela algo muito mais profundo, porque esse não é o teatro dos homens, mas é algo orquestrado por
Deus. Olha só como que diz em Marcos. Marcos 14, verso 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam uma forma de aprender Jesus a traição e matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mas a história continua lá em Mateus 26, 2. Vocês sabem que daqui a 2 dias será a Páscoa. Era Jesus falando. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, eles estavam tramando contra Jesus, mas Jesus já estava tudo certo, Jesus já sabia. Sabe o que isso quer nos dizer, irmãos? Vocês notaram o contraste? Enquanto os homens eles tramavam, eles tramam, achando que estão no controle, Jesus ele já sabe de tudo. E declara o tempo, o lugar, o propósito. A verdadeira questão, irmãos, não é o que vai acontecer, mas quem está no controle. Quem está no controle? A resposta é clara: Jesus está no controle. Os discípulos ainda falam assim: não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Jesus fala: olha, se eu quisesse, poderia evitar tudo isso. Mas Ele cumpre o propósito dele por mim e por você. Jesus ele nunca perdeu o controle. A palavra diz que até o coração dos judeus foi endurecido para que o gentio passasse pela porta da graça, para que eu e você pudéssemos aceitar Jesus. Então, irmão, Jesus ele nunca perdeu o controle. Às vezes as pessoas falam assim: olha, a crucificação. Eles queriam que Jesus reinasse. Judas queria que Jesus assumisse o trono ali, naquela hora, naquele momento. Mas não era aquele momento, não era aquela hora. Tem a hora certa, tem o momento certo, tem a ocasião certa. Jesus ele nunca perdeu o controle, irmãos, da situação. Você pode ver que ele passou por tudo ali, e ele nunca perdeu o controle da situação. Os discípulos estavam desesperados. Quando é que lá na cruz Jesus olha para João e fala: olha aí, ó, a sua mãe, olha aí o seu filho. Jesus estava crucificado e estava dando instrução ainda. Por quê? Porque ele sempre esteve no controle, ele nunca perdeu o controle. Irmão, Jesus nunca perdeu o controle da sua vida. Nunca perdeu o controle. Mas você tem um livre-arbítrio. Judas teve uma escolha. Até o último momento ele podia ter voltado atrás ali com Jesus, mas ele não voltou. Volte atrás, irmãos. Esteja com Jesus. Entenda uma coisa: a companhia de Jesus não muda um coração que não quer mudar. Não muda. A mudança vem de você. Por vezes a gente chega para as pessoas e fala: olha, irmão, você tem que mudar isso. Não quero, pastor. Você tem que sair dessa vida. Eu não quero. Você decide. Só que, irmãos, entenda uma coisa: o pecado ele traz consequências. Você pode até se arrepender, pode até que seja perdoado, mas a consequência do pecado ela vem. Então, para que você vai viver uma consequência de algo que pode ser evitado? Porque entendo, a consequência, irmãos, é problema. É problema. Então, faz certinho agora. Não perca a oportunidade agora, enquanto ainda tem tempo. Porque vai ter um momento, irmão, que vai estar selado. A vida de Judas expôs, irmãos, a presença de Jesus na vida de Judas foi iminente, mas ele não quis mudar.
Ele não se transformou. Por quê? Porque Judas nunca permitiu Jesus se transformar. Você que tem que permitir Jesus se transformar. Você tem que falar para Ele: Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o meu entendimento. Porque nós somos cabeça dura. E às vezes nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, me molda. Assim como o vaso na mão do oleiro. Lembra disso daí? Se tem uma folhinha ali, irmão, está errado. Nós temos que ser perfeitos diante do Senhor. Mas nós não conseguimos por nós mesmos. Mas nós temos que ter essa condição no nosso coração: Senhor, me molda, me transforma, me restaura. Senhor, me livra do pecado. Tem que partir de nós. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica cansado de tanto falar, mas a gente tem que continuar falando, porque esse é o nosso projeto, o nosso propósito. Mesmo que as pessoas não te deem ouvidos, mesmo que as pessoas não estejam te valorizando, tem alguém que te valoriza, tem alguém que te ouve, tem alguém que colocou um propósito no seu coração e você não pode deixar esse propósito se apagar. Não deixe as coisas desse mundo apagar aquilo que Jesus colocou na sua vida. E hoje, o que essa história nos ensina? Ela nos questiona: aonde está o nosso coração? Judas é o espelho que a palavra nos oferece para nós examinarmos a nós mesmos. Onde é que na ceia fala o quê? Examine-se o homem a si mesmo, coma e beba. Não é para você examinar você mesmo, achar o pecado e não ceiar, não. Porque sem a ceia, irmão, você não vence o pecado. Porque a ceia é o corpo e o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Você não participa da ceia, você não vence isso aqui. Judas, ele participou da ceia? Não. Ele saiu antes. Judas venceu? Não. Pedro, ele saiu da ceia? Ele participou. Pedro, ele venceu? Por isso que hoje você vê a importância de você participar do corpo e do sangue de Jesus. Aqui é colocada a mesa diante do Senhor. E essa mesa, irmãos, tem um significado muito forte. Porque isso aqui é um princípio de Deus. O princípio é de antes da lei. São 3 princípios que são de antes da lei. É o batismo, é o dízimo, Melquisedeque, e a ceia. Isso é antes da lei. Não tem como você fugir disso. São princípios de Deus que fazem mudança sobre nós, em nós, para nós. No mundo espiritual isso aqui conta muito. Tem muita gente que hoje não participa da ceia. Participe da ceia. Jesus, ele está no controle. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E o arrependimento é a chave para a vida. E eu pergunto então para você: o que você tem feito com o tesouro da salvação que Jesus lhe deu? Você tem guardado no seu coração com amor, ou você tem vendido por 30 moedas de prata? Você tem vendido por um rolê, onde os meninos dão um rolê, um pecado escondido, um momento de fama, ou qualquer outra coisa que seja mais importante que ele? Às vezes você tem colocado o seu descanso sendo algo mais importante do que. Não deixa nada ficar entre você e Jesus. Não deixa. Pastor, mas eu não consigo vencer. Consegue sim. Com o sangue e o corpo você vence. Porque o sangue de Jesus, ele é suficiente.